Olá, meus amores! Vamos falar um pouquinho sobre o que é matéria? Este é um tópico de química e aqui quem fala é a professora Paula Rocha. Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos feitos de histórias. A tirinha aborda dois aspectos diferentes de nossa natureza, o aspecto físico-material e o aspecto social. Quando o Armandinho diz que somos feitos de histórias, ele aborda o aspecto social e quer dizer que ao longo da vida interagimos com as pessoas em nossa volta e construímos nossa história de vida. Mas ao ler o que cientistas dizem, Armandinho aborda o aspecto físico-material e nos faz refletir a respeito do que são feitos os objetos, os animais, as plantas, os planetas. Diversos filósofos e cientistas criaram teorias ao longo da história da química sobre a composição da matéria, baseando-se em observações e experimentos. Mas, afinal, o que é matéria? Do que ela é formada? Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. A matéria é formada por partículas denominadas átomos. O átomo é a unidade fundamental de um elemento químico. Como exemplo, nós temos o lápis. O lápis é formado pelo grafite, que fica na pontinha dele, e o grafite é composto de átomos de carbono. Vamos falar agora sobre algumas propriedades da matéria. A primeira delas é a massa. Massa é a medida da quantidade de matéria de um corpo. Ela está relacionada à inércia. Por exemplo, digamos que Filipinho, ao subir na balança, pôde verificar que tem 50 quilos. A quantidade de massa de um corpo pode ser expressa em gramas, quilogramas, toneladas ou outra unidade de medida. Para medidas de massa, a unidade que mais usamos é o grama. Como múltiplos da grama, nós temos o decagrama, hectograma e o quilograma, que é a unidade padrão do Sistema Internacional. Como submúltiplo do grama, nós temos o decigrama, centigrama e miligrama. Na tabela, nós vemos as devidas conversões entre as unidades de medida. Vamos falar agora sobre a inércia. Os corpos têm a tendência de permanecer em repouso ou em movimento. Essa propriedade é chamada inércia. A inércia pode ser entendida como a resistência do corpo à alteração de seu estado de movimento, do repouso para o movimento ou vice-versa. Observe a seguinte situação. Felipe e Renatinha estão em dois balanços. Felipe tem 50 quilos e Renatinha tem 40 quilos. Para movimentar os balanços até a mesma altura, qual deles deverá aplicar uma força de maior intensidade? O volume está relacionado ao espaço ocupado por uma quantidade de matéria, como, por exemplo, a quantidade de água que deveremos colocar para encher uma piscina. Apesar de muito utilizado no nosso dia a dia, o mililitro e o litro não são unidades de medida padrão para o volume no Sistema Internacional, o SI. O volume nesse sistema é expresso em metro cúbico. Vejamos então algumas conversões. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro, assim como 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Já 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. A densidade representa a quantidade de matéria que cabe em um determinado volume. Observe o vídeo. A densidade quer dizer o quanto as moléculas estão próximas em um espaço. Então, quanto mais juntinhas, mais denso é o material. E quanto mais distantes, menor a densidade. Vamos ver um exemplo. Se pegarmos 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo, você vai perceber que precisamos de muito mais algodão para conseguirmos 1 kg do que de chumbo. Isso ocorre
porque as moléculas de chumbo estão muito mais próximas umas das outras. Para medirmos a densidade de uma substância, usamos uma medida de massa, normalmente o grama, e uma medida de volume, centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é como se tivéssemos uma pequena caixinha com 1 centímetro de largura, 1 centímetro de altura e 1 centímetro de profundidade. Por exemplo, a água tem 1 grama por centímetro cúbico, o que quer dizer que 1 grama de água ocupa 1 centímetro cúbico. Essa é a densidade da água. Já a densidade do chumbo é de 11,3 gramas por centímetro cúbico. Então, dentro de 1 centímetro cúbico, cabe mais de 11 gramas de chumbo. Uau! O chumbo é bem mais denso do que a água. Dessa forma, poderíamos calcular a densidade com a seguinte relação. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, ou seja, D igual a m sobre V, onde D é densidade, m massa e V volume. É importante lembrar que densidade é uma característica do material que compõe determinada substância. Assim, poderíamos fazer uma brincadeira chamada afunda ou flutua. Colocando diversos corpos dentro de um recipiente com água, alguns vão flutuar, outros afundarão. Os corpos que afundam têm maior densidade que a água. Os corpos que flutuam, menor densidade que a água. A matéria pode ser encontrada nos estados sólido, líquido e gasoso. Um exemplo disso é a água, que no nosso planeta encontramos nesses 3 estados em diferentes condições. A gente pode encontrar a água no seu estado líquido, no estado gasoso em forma de nuvens ou até mesmo no estado sólido em forma de gelo nos polos. A matéria no estado sólido caracteriza-se visualmente por apresentar forma e volume definidos. Isso acontece porque, nesse estado físico, átomos e moléculas encontram-se muito próximos entre si. Em razão disso, essas partículas se movimentam, ou vibram, com mais dificuldade, mantendo a forma rígida e o volume definido, características da matéria no estado sólido. Já no estado líquido, a matéria tem volume constante e seu formato pode variar dependendo de onde ela se encontra. Isso acontece porque, nesse estado físico, geralmente os átomos e moléculas que compõem a matéria se encontram mais afastados uns dos outros, se comparados ao estado sólido. A essa distância, átomos e moléculas têm interação considerável, mas com maior liberdade de deslocamento. Em razão disso, os líquidos assumem a forma dos recipientes que os contêm. No estado gasoso, os átomos e moléculas se encontram mais afastados entre si, em comparação aos estados sólido e líquido. Por causa da distância entre as partículas, sua distribuição é desordenada e sua interação ocorre principalmente por colisões. Essa é uma das principais características apresentadas pelos gases. Eles não têm forma e volume definidos. A matéria pode passar de um estado físico para o outro em algumas situações. E as mudanças entre estados físicos têm nomes. A passagem do estado sólido para o líquido chama-se fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. E ela pode até mesmo passar do sólido para o gasoso direto sem passar pelo estado líquido. E a esse processo a gente chama de sublimação. Prontos para praticar o que vimos até agora? Vamos lá! Densidade é uma propriedade definida pela relação massa dividido por pressão, massa dividido por volume, massa dividido por temperatura, pressão dividido por temperatura ou pressão dividido por volume. Se você falou massa dividido por volume, você acertou. Imagine
que você está sentado no interior de um ônibus em movimento. De repente, ele freia bruscamente e você é projetado violentamente para frente. Isso ocorre graças à propriedade geral da matéria denominada densidade, impenetrabilidade, elasticidade, inércia ou volume. Se você disse letra D, inércia, você acertou. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!